Eu vou te falar uma verdade que pode até doer, mas pode ser exatamente o que você está precisando ouvir hoje. Ninguém vai te salvar. Nem o seu marido, nem a sua família, nem o dinheiro, nem o momento certo, nem o momento perfeito. E quando você entende isso, a sua vida começa a mudar de verdade. Por quê? O dia que você parar de esperar é o dia que você começa a agir. É o dia que você percebe que só você pode mudar a sua vida. E eu te pergunto, o que é que você está esperando? Ter mais tempo? Sentir mais motivada? Alguém te apoiar? Ou a vida se organizar? Você ter o ambiente perfeito? Você ter as ferramentas perfeitas? O dia perfeito? É isso que você está esperando? Enquanto você espera pelo momento perfeito, por alguém vir te ajudar, por alguém vir te salvar, os dias vão passando. E o pior não é isso. O pior é a sensação de você estar parada, você estar estagnada, entende? Porque quando você fica esperando alguém vir te salvar, você começa coisas e não termina. Você sonha e não executa. Você quer mudar, sabe o que tem que fazer, mas continua no mesmo lugar, porque você tem a sensação que você não pode, que alguém vai vir e vai te ajudar, sabe? Alguém vai vir e vai melhorar a sua situação. Alguém vai vir e vai fazer com que você esteja motivada para executar. Mas não se esqueça, a vida é sua e só você tem o poder de se salvar. E lá atrás, nos contaram uma mentira, sabe? Que alguém viria nos salvar. Salvar da tristeza, salvar da falta de dinheiro, salvar da falta de direção, da vida que a gente não gosta. Às vezes você fica esperando que vai aparecer um homem que vai mudar a sua vida. Você fica esperando que você vai ganhar na loteria sem você jogar. Você fica esperando a sua vida mudar sem você fazer nada. No final das contas, você percebe que ninguém vem te salvar. E isso não é triste. Isso é libertador, porque a partir do momento que você percebe que ninguém vem te salvar, você começa a agir, você começa a partir para ação. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de esperar e começa a assumir o controle da sua vida, assumir o controle da sua situação, assumir o controle dos seus resultados. Aqui está a chave, porque a partir do momento que você assume, você tem responsabilidade. Você sabe que você é responsável pela sua vida. E responsabilidade gera poder, gera confiança, gera segurança. E quando você fica esperando por alguém, você não tem essa confiança, você não tem esse poder, você não tem esse compromisso com você. Você se torna uma pessoa fraca, porque você está sempre esperando que alguém venha resolver a sua vida, que alguém venha fazer por você o que você tem que fazer. Alguém venha falar para você que você deve comer saudável, quando na verdade você tem um espelho em casa e você sabe que você tem que comer saudável. Você não está contenta com o sobrepeso que você tem, você sabe que você tem que ir para academia, você sabe que você tem que cuidar da sua mente, cuidar da sua saúde, sabe? Então, isso de que a gente fica esperando que alguém vai vir falar pra gente o que a gente tem que fazer, isso não vai acontecer. Muitas das vezes você até encontra alguém que seja duro com você e fale na sua cara a sua realidade, que você precisa, sim, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua saúde, mas quem tem que ter consciência do que você precisa é só você. Só você pode fazer por você o que precisa ser feito, ninguém mais. A partir do momento que você decide agir, tomar o controle da sua vida, deixar de esperar por alguém, você se torna uma mulher forte, uma pessoa valiosa. Eu vou contar um exemplo meu. Eu já há alguns anos moro aqui na Espanha e quando eu vivia no Brasil, eu não estava legal com a minha situação, eu não estava legal com o meu trabalho, eu não estava legal com a minha vida emocional, com o meu casamento, eu não estava legal com a vida mediana que eu levava. Eu tenho dois filhos e na época eles eram pequenos e eu sabia que eu tinha que fazer algo para mudar aquela situação, porque eles não podiam fazer isso, tinha que ser eu, sabe? Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que conseguiram, sabe, fazer com que eu mudasse a minha mentalidade. Eu não queria aquela vida mediana que todo mundo tinha. Conhecia pessoas que estavam na mesma situação que eu e esperava em Deus, esperava pela palavra, esperava que algo mágico fosse acontecer. Até que surgiu a oportunidade de eu vir para fora do Brasil,
E eu agarrei com todas as forças, deixei 2 filhos meus com o coração sangrando. Eu saí de São Paulo, viajei até Portugal, vivi 1 ano sem os meus filhos, lutei para trazer eles. E hoje eles já são adultos. E agora eu não estou mais morando em Portugal, estou morando aqui na Espanha. E eu, sabe, não esperei que ninguém fizesse nada por mim. É claro que eu tive ajuda. Quando a gente sai do nosso país, a gente sempre tem que alguém dar uma mão pra gente, sabe? Mas a pessoa dá uma mão até um certo tempo. Depois você tem que andar sozinha, sabe? Você não pode ficar esperando que a pessoa que te ajudou resolva a sua vida. Quando eu cheguei aqui, eu tive muitos desafios, eu tive muitas dúvidas de que se eu devia ficar. Mas eu sabia que só eu podia fazer aquilo pelos meus filhos, pela minha família, porque eu tinha que ser forte, sabe? Eu tinha que tirar forças da onde não tinha, porque eu não podia mais voltar para trás, sabe? Podia voltar para trás. Então, eu me tornei, sem querer, uma mulher muito forte. Eu já era forte, porque se eu tive a decisão de sair do Brasil para mudar a realidade da minha vida, eu já era forte. Só que eu vivia em ambientes assim escassos e eu vivia com pessoas assim de mentalidade assim escassas também, sabe? E então hoje eu agradeço muito a Deus e as pessoas que me ajudaram, porque eu saí daquele ambiente, eu pude vir para cá. Foi fácil? Não, não foi fácil, mas eu consegui. Eu consegui com o meu esforço, com a ajuda de Deus. Hoje eu já estou aqui há 13 anos na Espanha. Meus filhos hoje são adultos. E, sabe, eu venci. Eu me considero uma pessoa vencedora, porque lá atrás eu fiz o que tinha que fazer. Eu não fiquei esperando alguém vir me salvar. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil e nós nos colocamos no papel de vítima. Aceita aquela situação, sabe? Eu tinha uma época da minha vida que sempre pessoas assim, conhecidas, iam na minha casa levar cesta básica, levar alimentos, essas coisas. E eu lembro que eu era agradecida, mas aquilo me incomodava, porque eu queria comer ovo, queria comer um bico, mas que fosse meu, sabe? Não que eu sou orgulhosa que eu não aceito ajuda. Claro que eu aceitava ajuda, até porque meus filhos precisavam comer, mas, sabe, eu queria mais, sabe? Então eu lutei para isso. Eu não esperei que alguém viesse me salvar, sabe? Eu tomei o controle da minha vida, eu tomei o controle da minha situação, saí assim, ó, sem dinheiro, com a mão na frente e outra atrás, cheio de sonhos, cheio de ideias. Chegava aqui, pensava, né, que chegava aqui, tudo ia melhorar. Não foi assim, sabe? Não foi fácil. Você ser imigrante não é fácil. Hoje eu estou na Espanha, eu tenho minha documentação, eu tenho minha nacionalidade. Eu sinto que eu fui paciente com o meu processo. Então hoje eu tenho uma vida estável, sabe? Uma vida bem diferente da vida que eu tinha lá atrás. E depois também, de uns anos para cá, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a mudar minha mentalidade, abrir minha mente para muitas coisas. Então hoje eu sou uma pessoa determinada, uma pessoa forte, uma mulher assim que sonha, mas com os pés no chão, e eu sei que eu posso ir muito mais além. Mas isso aconteceu porque eu não esperei ninguém vir me salvar. Como tem bastante gente que eu conheço que está no mesmo lugar, na mesma situação que eu estava lá atrás e não conseguiram, por medo, por falta de oportunidade, não conseguiram sair daquele ambiente, sabe? Então é isso que eu quero que você entenda. Que ninguém vai te salvar. Se você está passando por alguma dificuldade, ou financeira, ou emocional, ou um relacionamento, ou, sabe, uma situação qualquer, você tem que usar isso como um escudo para você, sabe, sair dessa situação. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Pergunta para você mesmo: está confortável com essa situação? Eu estou bem? Onde isso vai me levar? Porque eu falo para vocês uma coisa: quando você sai de um ambiente que você quer mudar de vida, que você quer deixar coisas para trás, que você quer deixar relacionamento, que você quer deixar amizades, que você quer deixar o seu país, você paga um preço por essa decisão. Você paga um preço. Dói também, sabe? Principalmente eu que deixei 2 filhos para trás. Agora, dói também você ficar paralisada, estagnada, frustrada. Passa ano, entra anos e a tua situação não muda. Então, escolhe a sua dor. Escolhe a sua dor. Qual é a dor que você prefere hoje, sabe? Então, mudar dói, dói. Mas ficar estagnada também. Porque naquela época eu cheguei numa situação que ou eu mudava ou nada ia mudar. Entende? Tinha que ser eu e eu. E se hoje eu tenho uma vida nova, e se eu tenho uma mentalidade boa, se eu estou numa situação melhor, é porque lá atrás eu mesma me salvei. Então, minha amiga, olhe para dentro de você e veja onde, em que área da sua vida você está esperando que alguém venha te salvar.
e toma o controle da sua vida, porque você é a única responsável da sua vida. Você é a única responsável se sua vida vai mudar ou vai ficar igual a que você está hoje, tá bom? Então, se esse vídeo falou com você e você sente que você sim, que você precisa se salvar e que você tem que deixar o vitimismo, que você tem que deixar o medo, esse vídeo é para você, tá? Curte, compartilhe, comente aqui e deixa eu saber em que área da sua vida você vai te salvar hoje. Comece hoje. Escolhe uma área da sua vida e se salva. E lembre-se, você é a única que pode te salvar, tá bom? Então, sabe, minha amiga, às vezes a gente mesmo se coloca em situações, a gente mesmo cria situações na cabeça da gente que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, sabe? Então eu falo pra você, você vai conseguir sim. Assim como eu consegui, você vai conseguir. Talvez você não consiga sair do país, mas você consegue sair de um relacionamento, você consegue sair da procrastinação, você consegue se salvar, sabe? Em alguma área da sua vida. Então, pense, olhe para dentro de você hoje e veja qual a área urgente que você precisa salvar hoje da sua vida, sabe? E você vai ver que quando você tomar a decisão, tudo começa a caminhar para melhor, tá bom? Bom, gente, o vídeo ficou por aqui. E se você gostou desse assunto e você precisa de se salvar e deixar de esperar que alguém venha te salvar e você se salvar a você mesma, deixe aqui nos comentários para mim. Escreva aqui nos comentários. Eu decido me salvar, tá bem? Eu vou gostar muito de ler o seu comentário e vou responder também. Então o vídeo chegou no final. Fiquem com Deus. Obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!